A quantidade de terapia que você tem que fazer é proporcionalmente inversa ao tipo de vagas ali arrombadas na qual você se propõe a passar. Felipão, como é que eu sei que tipo de vaga eu deveria olhar e como é que eu sei que aquela vaga é uma furada? Tudo isso e muito mais a gente vai falar nesse vídeo aqui. Agora, caso você não me conheça, eu sou o Felipão, seu melhor amigo no mundo da programação, e nesse vídeo aqui a gente vai falar justamente disso, como detectar red flags em vagas ali de programação. Bom, eu tenho algumas coisas que eu noto assim que me dão um cheiro de que aquela vaga ali ela é furada. E a primeira coisa grande assim que eu noto é ali durante o processo da entrevista sobre a composição do time. Geralmente quando você está numa entrevista técnica ali, você vê que as pessoas elas acabam te falando muito mais sobre a empresa. E aí você tem um momento precioso que alguns não utilizam, que ele geralmente fala: você quer fazer alguma pergunta? Sempre vai acontecer esse momento, ele vai falar: você quer fazer alguma pergunta, tem alguma coisa para você? E é nesse momento que você consegue cavar algumas coisas. Então, não passe esse momento, faça perguntas sábias aí. Então, a primeira grande pergunta que eu geralmente faço é: como é a composição do time de hoje? Por quê? Porque eu sempre tento entender com quantas pessoas mais eu vou trabalhar. Geralmente as vagas que vão te dar horas e horas de psicólogo, geralmente ela vai começar. Ah, por enquanto a área ou ela está começando, ou é uma área que a gente está reestruturando ali, por enquanto só tem você. Se só tem você na sua área, principalmente se a vaga é para assistente de alguma coisa ali, ou dev júnior, só tem você na sua área, você vai ser cobrado como se fosse uma área inteira, tá? Saiba disso. Se só tem você na sua área, vão te cobrar como se você fosse um músico de uma banda só. Então, esse é um primeiro sinal da empresa que você pode estar se metendo numa possível furada. É um dos sinais. Agora, outra coisa também que eu costumo perguntar, e aí isso aqui é muito importante, que é justamente se você está sendo contratado para repor alguma pessoa que foi mandada embora, né? E aí você pode até perguntar, né? Você pode perguntar: ah, então, eu gostaria de. Você não vai perguntar, tipo assim, ah, por que a pessoa foi embora? Por que você quer. Você não vai perguntar assim, né? Você vai ser mais elegante, você vai perguntar o quê? Você vai falar assim: ah, eu tô vendo aqui que eu tô sendo contratado, né, para repor aqui uma outra posição. Geralmente algumas pessoas acabam deixando escapar. E aí você pode falar assim: quais são as suas expectativas para essa posição aí? Para que eu consiga ver também ali se eu tô aderente ali ao que você está pedindo e não acontecer como a pessoa anterior, né, que pode ter deixado o projeto. Então você aí acaba perguntando ali o que essa pessoa está esperando de você. E aí, geralmente, você vai ouvir algumas coisas, né? E essas algumas coisas que provavelmente foi cobrado da pessoa anterior, você já começa a ver se você quer isso para você ou não. É uma oportunidade de você ver. Talvez você não queira, talvez você queira. Então, é comum nessas vezes aí você ver a pessoa falar assim: ó, às vezes a gente precisa trabalhar alguns finais de semana, e aí essa pessoa não tinha compromisso. Então, muitas vezes ele nem vai falar muito da pessoa, ainda mais se for uma pessoa ética. Ele vai falar o que ele espera. Ele vai falar: ó, eu espero, né, que você seja proativo, eu espero que você consiga fazer isso. Algumas vezes tem que fazer um go live no final de semana, às vezes tem que ficar um pouco mais. Então, isso aí já vai te dar um norte do que pode estar acontecendo ali ou não. Inclusive, tem outra coisa aqui que é importante. Se em algum momento durante a entrevista te perguntarem ativamente, antes de você perguntar, você tem problema sobre fazer hora extra ou trabalhar alguns finais de semana? Se alguém te fizer essa pergunta ativa, um dos pontos que você pode perguntar ali de volta é justamente isso, né? Você fala: olha, eu observei ali que você perguntou ali referente a algumas cargas horárias, né, que vão se estender um pouco mais. Eu queria saber com que frequência, né, acaba acontecendo com o time, mas a cargo de me organizar e até mesmo ali entender o que acaba gerando esse tipo de situação. Porque muitas vezes é muito natural assim na nossa área, e eu já vou falar logo de cara, tá? É normal na nossa área a gente ficar um pouco a mais, ter alguma coisa para resolver. Muitas vezes eu acabei ficando a mais sem ninguém me pedir, mas porque eu queria resolver algum problema ou porque eu queria colocar alguma coisa no ar. É normal, tá? É normal. Agora, o que não é normal na nossa área é isso acontecer sempre. Se tá acontecendo isso com frequência, se todo final de semana você precisa trabalhar, se toda sexta-feira você tem que ficar a mais ali, então toma cuidado porque tem algum sinal. Então use esse momento de fazer perguntas ali para o entrevistador como um momento ali sem deixar muito na cara, né, que você tá fazendo isso, pergunta mais
como uma maneira ali de mostrar, ó, eu queria entender suas expectativas, ou então eu queria entender ali o que acaba gerando isso aí, de que maneira eu posso agregar. Se mostre solícito para que você consiga arrancar algumas informações. Terminou a entrevista? Outra coisa que você pode fazer de interessante ali é ver não só em sites conhecidos. Então, geralmente a galera vai procurar reclamação no Glassdoor, né? No Glassdoor lá é um site onde você tem lá as faixas salariais daquela empresa, é bem comum a galera procurar aí as faixas salariais e também acaba vendo as reclamações, né? Os devs geralmente colocam lá uma coisa positiva e uma coisa negativa. Só que você pode dar um passo além. Você pode procurar ativamente alguns nomes ali que você, né? Então coloca lá no LinkedIn, vai no LinkedIn e coloca dev ou então front-end, tananã, tananã, e aí coloca ali a empresa, né? E aí você vai acabar encontrando alguns perfis ali. Esses perfis, geralmente, você começa a notar algumas coisas, né? Então, alguns perfis você vai ver que a pessoa posta evento na empresa, ou que a pessoa ela fala, ela cita, ela marca a própria empresa. Então, você vai ver que é muito de perfil para perfil. Tem dev que, assim, o LinkedIn é zerado, é zero publicação, tem nada lá. Se abrir, é deserto. Mas tem alguns devs que eles deixam transbordar como é o clima da empresa ali. Agora, se você não vê ninguém postando nada da empresa, um evento, nem nada, pode ser, não estou falando que é, pode ser que tenha alguma coisa ali que não tenha tantos benefícios ou que o clima não seja tão legal. Então, dá uma olhada, né? Vê se a galera posta alguma coisa de evento, entre outras coisas. E não fica só no dev, não. Vai pro diretor, vai pro coordenador ali. Vê o que a galerinha de cima tá fazendo e tá aprontando, porque isso aí é sempre interessante para dar um sinal da onde a gente está se metendo. Então, dá uma pesquisada no LinkedIn ativamente de outras pessoas e vê quem que está marcando a própria empresa e que tipo de coisa é. Porque aí pelo menos você fala, poxa, a empresa teve workshop de tal coisa e os times de dev tava lá, eu vi um dev que marcou lá. Então, poxa, pelo menos dá para imaginar, obviamente que não dá para garantir, que é uma empresa que vai cuidar do meu desenvolvimento pessoal. Olha só, a empresa aqui, eu vi que alguém deu, igual eu já participei de uma empresa, que a empresa ela levou um profissional de outra empresa para dar um treinamento pra gente. E isso foi animal. Isso para mim foi animal na época. Então são coisas que podem acontecer dentro de uma empresa e você só vai ter isso aí vendo essa fotografia, né, para trás de outras pessoas que já estão lá dentro, que já estão vivendo essas coisas. Agora, se você pesquisou vários nomes e não viu ninguém postando nada, isso é um belo de um sinal. Agora, se você quiser ir no submundo da internet, ali no ambiente underground, eu recomendo você ir no Reddit. Vai no Reddit e digita o nome da empresa ou até mesmo a frase completa. Como é a empresa, trabalhar na empresa X e vai no Reddit. Porque o Reddit, ele é quase que uma sub-rede social ali. Ela não é uma rede social tão popular quanto o Instagram, essas coisas, mas ela tem um núcleo muito forte, especialmente de devs. E lá a galera abre o bico mesmo, tá? Ali é o melhor lugar para você ver ali o mundo sem filtro, sem nada ali. A galera ali acaba abrindo muito a boca ali para falar muitas coisas. Então eu sempre passo. O Reddit ele é tipo o bar, sabe aquele bar surjão? Que a galera não tem pudor de falar das coisas? É o Reddit. Eu recomendo, dá uma olhada no Reddit também, porque ele dá um excelente sinal. Agora, depois que você fez a entrevista, e aí você foi lá e pesquisou algumas coisas, tem outras duas coisas que é interessante para você ver ali um red flag, tá? Geralmente a entrevista ela vai ter uma entrevista às vezes com algum recrutador ali junto com alguém do time de negócio e depois com alguém do time técnico. Uma das coisas que acaba me subindo ali um alerta é quando você vê que na hora da entrevista técnica alguém te pede duas coisas que não têm conexão diretamente com o mesmo ecossistema. Caramba, Felipão, como assim? Bom, alguém te pedir, por exemplo, você sabe Java e Angular, são coisas complementares, sabe Java, Angular, Cloud, CSS, Tailwind, são coisas que, por mais que sejam bastante coisas, são coisas complementares. Elas funcionam no mesmo ecossistema. Agora, quando você vê coisas que elas não necessariamente estão conectadas, isso é um sinal meio estranho ali para aquela vaga. Então a pessoa vai perguntar: você sabe Python? Pô, eu sei Python. Você sabe .NET? Você fala: opa, peraí, mais uma linguagem de back-end? Aí você pode perguntar: tenho noção, né, ou não? Então fala: poxa, eu queria até entender, né? Os sistemas são feitos ali, o back-end em Python e .NET. E aí você vai ver que muitas vezes você pode estar sendo contratado ali com a expectativa de mexer em
tudo quanto é que é tipo de coisa. Então eu já caí em vaga que eu tinha que mexer ali com .NET, Node, um pouco de Tableau e também tinha que mexer em sistema legado em Delphi lá e algumas coisas de Oracle, assim, tá? Mas eu fui ciente. Mas é legal você perguntar, principalmente quando você vê coisas que não parecem se conectar ali na entrevista técnica. Ou então quando a pessoa ela te cobra ferramentas que você fala, poxa, isso aqui é bem fora da casinha aqui do que geralmente a galera trabalha dentro dessa stack. Então toda vez que você vê coisas assim na entrevista técnica que não parecem ornar ou casar ali no ecossistema, é sinal que estão esperando que você mexa em coisas bem diferentes. Então, você pelo menos vai entrar sabendo que tipo de problema te espera. E dentro da entrevista técnica também, tem um outro ponto muito importante que você tem que observar e com calma, tá? É possível que dentro da sua entrevista técnica te peçam ali, às vezes, algum go live ou alguma coisa que você code ali na hora, ou que você vá codar depois e tudo mais. Geralmente esses testes ali, ele é uma versão simplificada de alguma coisa maior que você vai ver no dia a dia. Essa versão de teste do que você vai pegar, seja um teste que você vai fazer depois da entrevista, ou às vezes até mesmo durante a entrevista, então algumas entrevistas, dependendo do cargo, eles vão te pedir para você desenhar o system design, né, para você falar como que você resolveria determinada situação, ou então eu vou te dar alguma coisa para você codar e entregar depois. Nesse momento, o tipo de projeto que você vai trabalhar e as ferramentas que você vai utilizar, elas acabam dando um sinal ali. Então você vai ver que pode existir uma dificuldade que seja do seu lado, às vezes você vai ver, poxa, Felipão, nunca trabalhei com isso, nunca mexi com Service Bus, nunca mexi com integração com essa outra ferramenta aqui. Então é normal. Agora, quando você vê que esse projeto aí, ele não parece ser só um projetinho de teste, parece ser uma coisa muito maior, às vezes até um desenvolvimento de uma feature completa, que se quiser depois eles podem até pegar e utilizar isso aí como um projeto real. Quando o projeto ele é muito grande, isso é um sinal meio estranho. Eu já vi algumas pessoas relatando isso, apesar de não ser tão comum, mas isso é uma red flag gigantesca, assim, que na verdade aquilo não é um teste, estão praticamente colocando para trabalhar ou construir uma coisa muito grande ali de uma maneira não remunerada. Então, fica atento a esse tipo de coisa aí durante sua entrevista técnica. Agora, se você está indo para uma vaga ali de programação ali, olhando essas empresas, mas fica sempre com aquela sensação, poxa, eu não sei se eu estudei o suficiente, será que eu estou preparado o suficiente ou não? Assiste esse outro vídeo aqui, onde eu falo justamente disso, né? Para você que está sempre vendo tutorial e nunca se sente preparado, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui para você não passar vergonha em nenhuma entrevista técnica.